Olá, o Papo de Mãe está no ar. Já durante a gravidez, a futura mamãe fica se programando para a licença maternidade e começam os dilemas. Você já parou para pensar nesse assunto, Thaís? Porque a Thaís é jornalista, trabalha há 10 anos numa revista e está grávida de 3 meses do primeiro filho, né, Thaís? Pois é, desde que a gente fica sabendo da gravidez, já começa realmente a pensar nisso, né? Mas só que a dinâmica, de fato, eu não consigo ainda pensar, porque o trabalho é muito corrido. Então, não consegui ainda. Vai deixar mais para frente? É, acho que sim. Tem muita dúvida rolando, mas ainda não consegui parar para pensar e fazer um cronograma, vamos dizer assim. Então, a gente vai fazer você pensar hoje. Vamos falar bastante sobre o assunto, né, Mari? Porque quando a gente fica grávida, parece que a gente cai num outro planeta, né? Os assuntos e tudo mais. Olha, inclusive a gente fica imaginando em relação à licença maternidade, né? Se vai tirar a partir do dia do nascimento, se vai emendar com as férias, se a empresa vai dar 4 ou 6 meses, se vai conseguir voltar ao trabalho depois. Veja os destaques do programa. No programa de hoje você vai conhecer uma creche que funciona conforme a carga horária das mães. É que fica exatamente dentro da empresa. Bom para quem trabalha, melhor para quem emprega. Daqui a pouco. Licença maternidade nunca esteve tão presente na minha vida. Minha irmã acabou de ter uma neném, a Maria Eduarda, e ela fica todo dia se perguntando se volta a trabalhar, se não volta a trabalhar, e acha injusto que a licença tem um período curto de 4 meses e que muitas mães ainda têm um mesinho a mais porque pegam de férias. Ela acha que tinha que ter pelo menos 6 meses. Eu acho que hoje eu concordo com ela. Eu pretendo tirar a licença maternidade, são 4 meses, emendar as férias, mais um mês. E aí depois eu vou pensar mais pra frente o que eu vou fazer, se eu continuo na empresa ou não. Olha, estão aqui a Marie, a Camila e a Roberta, que já passaram por tudo isso e vão contar pra gente, né? A bebezinha ali de quem que é? Minha. Levanta a mão, de quem é a dona da bebê? A Camila. É a Manuela, de 2 meses. 2 meses. Obrigada por ter trazido a Manuela. E o Gabriel, de 2 anos e 4 meses, está lá em casa. Ele ficou em casa. Ficou. E ela veio aqui enfeitar o nosso cenário. E a Camila ainda está passando aí o período de licença ainda maternidade, estou. né? No caso dela ainda é recente, né? Recente. E a Thaís, com quem a Rô conversou no começo, que vai passar aí por tudo isso, né, Rô? E também participa do papo a advogada trabalhista Carla Blanco. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, doutora. Eu que agradeço o programa, a oportunidade. Então tá Bom, então, Marie, conta pra gente, você é mãe de quem? Eu sou mãe da Manuela, de 8 meses. Ela nasceu em fevereiro e eu tirei um pouquinho antes, né? Porque já estava no verão, eu já estava ficando bem cansada, bem inchada. Então, eu tirei um pouquinho antes. Você tirou quantos dias antes dela nascer? Foi uns 15 dias antes. Até que foi bastante. Foi. Eu trabalho em escola, então ser professora demanda muito, né? Ficar de pé com as crianças, ainda mais que eu trabalho com educação infantil. E, então, eu tirei 15 dias antes, então eu voltei também 15 dias antes. Então, eu voltei em agosto. Então, acho que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando pode tirar a licença maternidade, né, doutora? Daí, inclusive, já vem a minha primeira dúvida, que é a seguinte: ela teria que tirar 15 dias antes ou ela poderia ter tirado uma licença médica para guardar esses dias para depois? Não, na verdade, a lei possibilita que a mãe saia, enfim, pegue a licença, né, do emprego 28 dias antes. Então, a lei dá essa oportunidade. Só que, normalmente, as mães não querem, por quê? Porque são 28 dias, ou 20 dias, ou 15 dias, a menos que o bebê. Então, porque você põe aqui antes do bebê nascer, só que você tira lá no final. Então, o que acaba acontecendo? A mãe, às vezes, com o pé muito inchado, muito cansada, né? Às vezes até um pouco improdutiva, mas indo trabalhar todo dia até o último dia. Por quê? Porque ela quer conseguir os 4 meses depois que ele nasce. Então, quer dizer, a mãe pode optar, não Pode era um optar. caso de doença, ela pode optar a tirar uns optar. dias antes. Então, mas se ela não quiser já sair de licença maternidade, ela pode tirar uma licença médica por alguns dias, fica em casa Se e realmente volta? ela tiver com algum problema que impossibilite ela de trabalhar, né? E aí sim, mas se ela se tiver for com algum problema só médico. o pé inchado que não chega a ser um edema,
ou uma indisposição, não, aí entra nesse período dos 28 dias. E essa decisão de sair de licença maternidade, quer dizer, se a grávida começa a faltar muito, a empresa já pode solicitar que ela entre de licença maternidade ou não? Essa é uma decisão da mulher grávida? Sim, não, é uma decisão, na verdade, é uma decisão da mulher grávida. A empresa não pode impor a licença dela. A Camila estava contando que já tem um menino maiorzinho, agora tem ela, você ainda está de licença maternidade. Estou de licença maternidade. E da sua primeira licença maternidade, você voltou a trabalhar normalmente? Normal. A dele também sair bem em cima, né, para ganhá-lo. E, para minha sorte, eu emendei as minhas férias, então ganhei 5 meses. Quem tem direito à licença maternidade e qual o período da licença maternidade? Isso é importantíssimo, porque é a maior dúvida de qualquer mãe que fica grávida, né? Mulher que fica grávida, o quanto eu vou ficar com meu bebê. Os funcionários públicos, na sua maioria, têm 180 dias, porque eles não são selitistas, né? Eles são estatutários, então é diferente a legislação. Então, para esse público, realmente, a maioria dos funcionários públicos terão 180 dias. Que já há quanto tempo é assim? Olha, eles são estatutários, né? Isso já vinha dos regimentos do funcionário público, não tem a ver com essa nova lei. Tá? Essa nova lei, que é a Lei Empresa Cidadã, de 2008, ela possibilitou, né, a empresa dar 180 dias, e aí ela tem que se cadastrar num programa, que é esse programa Empresa Cidadã, só que o retorno para a empresa é um retorno fiscal muito pequeno. Então, o que aconteceu? Nenhuma empresa se cadastrou. Então, hoje em dia, né, ou muito poucas, é verdade, uma que É porque outra, a gente conhece uma outra que dá licença de 6 meses, mas é por uma opção da empresa, não é uma obrigação. A gente não escuta que a empresa esteja cadastrada, né? Lá no escritório que, enfim, a gente presta muita consultoria para a empresa, né? O escritório Mascaro Nascimento, da onde eu sou empregada, e a gente tem ali um extrato muito grande de questões e nunca a gente tem a presença dessa lei dentro da empresa, né? De que eles tenham se cadastrado, porque há necessidade de um cadastro na Receita Federal. Então, se a empresa não está cadastrada, a empregada não pode pedir. Entendi. E olha a dificuldade da lei. Além da empresa ter o dever de cadastrar para conseguir o benefício fiscal, a empregada, após o nascimento do bebê, tem que fazer o requerimento, dentro da lei, no primeiro mês de nascimento. Então, imagina, você está louca. Tem que solicitar a licença de 6 meses. Então, justo no período em que ela está ali, acordando de 2 em 2 horas à noite, não está com cabeça para ficar entrando com RH, enfim. É complexa a lei. E, Roberta, conta pra gente, você é mãe de quem? Sou mãe do Murilo, que vai fazer 8 meses daqui 3 dias. Ai, que graça. E você tirou licença maternidade, quer dizer, a sua história é um pouco diferente. Conta pra gente o que aconteceu com a sua licença maternidade, com a sua volta ao trabalho. Então, vou começar contando quando eu fiquei grávida, né? A gravidez foi super tranquila, fui trabalhar assim, até 39 semanas, com a barriga enorme, e como eu dirigia 1 hora por dia para chegar ao trabalho, a médica falou assim, melhor você parar, porque pode ser perigoso, e ela me deu atestado de 15 dias. Atestado médico. Atestado médico de 15 dias. E você trabalhava com o quê? Eu sou bióloga como pesquisadora numa empresa de biotecnologia. E aí, com esse atestado, eu fiquei em casa e durante esse período consegui que meu filho nascesse nesse período, né? Nasceu de parto natural. E quando eu voltei do trabalho, eu tive 4 meses, 120 dias de licença, 12 dias de licença amamentação e mais 1 mês de férias. Então, deram 5 meses e pouquinho. Quando eu voltei, no primeiro dia de retorno, fui mandada embora. Então, com 2 horas que eu fiquei na empresa apenas, aí já pediram para conversar com o RH e tal, e me mandaram embora. Eu imagino que você já tinha se preparado para deixar o seu filho, já tinha organizado toda a casa para voltar ao trabalho. Imagina a sua foi mais estresse, porque ele tá com... Desmamado. Na verdade, ele estava só no peito, ainda tá só amamentando, né? E eu fiz estoque de leite, meu filho estava cheio de leite congelado. Aí a logística de acordar de manhãzinha, deixar ele na minha mãe, levar meu marido no trabalho, voltar. Nossa, então foi um estresse. E a sua expectativa era voltar a trabalhar? Você queria voltar a trabalhar e continuar a sua carreira, é isso? Com certeza. As grávidas, elas têm estabilidade, né, doutora Carla? Tem estabilidade. De quanto tempo? Olha, do dia em que ela soube da gravidez
né? Então, não é do dia que ela informa o patrão, mas sim do dia que ela está grávida. E seria bom que ela avisasse o patrão, né, o empregador ali, né, na concomitância, e até 5 meses depois do nascimento, do dia do nascimento. Ainda acontece muito das mulheres serem demitidas quando Acontece, voltam da licença? Acontece porque no momento em que ela saiu licença maternidade, normalmente fica 4, 5, pega as férias juntos, né? Então fica 120 ou 150 dias, né, ali de licença. Outra pessoa entra no lugar dela, então, e ela não está ali para defender o espaço dela, não está ali para defender um trabalho que ela fez. Então, se essa pessoa, às vezes a pessoa pode ser até bem intencionada, mas a empresa prefere porque ela não tem um filho pequeno que vai ter que levar no pediatra, vai ter que levar para tomar vacina, vai ter ir ao ginecologista ainda. Então, o direito do trabalho é um direito social, mas nesse ponto ele peca por quê? Porque a estabilidade é curta. É muito injusto isso, É muito Vamos injusto. combinar que A estabilidade é curta, né? Mas não fica muito preocupada também, né? Tá aí prestando atenção. E você já sentiu isso, assim, acho que no momento que a mulher fica grávida, ela tem que, assim, mostrar no trabalho, né, que, eu não vou faltar porque eu tô grávida, eu não vou dar trabalho porque eu tô grávida. Parece que a gente, né, tem que ficar provando que a gente não vai ser diferente porque tá grávida. Você tem esse tipo de preocupação? Na verdade, eu tenho sorte porque eu trabalho numa empresa há muitos anos, né? Então, minha relação com os chefes é muito estreita, então isso facilita um pouco as coisas. Faz diferença. Faz diferença, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo muito com a saída, porque eu sei que, porque não é uma empresa gigante, é uma empresa que eu acumulo muitas funções. Então, de fato, eu fico muito preocupada em poder dividir bem essas funções para não fazer muita falta para a empresa. Na verdade, eu me preocupo mais com eles do que comigo. Você já está preparando o ambiente para quando vai devagar eu tô, assim, treinando pessoas para fazer coisas que eu faço. Algumas consultas, ela tem direito, né? Porque ela tem que fazer o pré-natal. Sim, Em lei, ela tem claro, direito a sair, né? Sim. Ela tem direito ao mínimo de 6 consultas. Durante a gravidez toda. Durante a gravidez, mas é o mínimo. A lei determina o mínimo. O máximo, ela é excelente. Então, o máximo é quantas você necessitar. Entendeu? Você tem ficado muito enjoada e daí você fala assim, não posso mostrar que eu tô enjoada, ou daí você mostra? Não, o que eu faço é o seguinte, eu converso um pouquinho e falo, olha, eu tô chegando um pouquinho mais tarde, porque assim, de manhã eu fico imprestável até tal hora, depois melhora. Aí quando eu chego eu já tô bem, então tá tudo bem. Assim. Eu só queria passar uma informação importante, a licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham no Brasil e contribuem para a Previdência Social, o INSS. Então, pode ser através de empregos com carteira assinada, temporários, trabalhos terceirizados e autônomos ou ainda trabalhos domésticos. Então, é importante aí saber que todas essas mulheres têm direito à licença maternidade. Né? E existem alguns projetos aí para ampliar definitivamente e tornar lei a licença de 180 dias. Sim. Será que isso vai acontecer? Olha, do ponto de vista social, nós acreditamos que existe ali uma pressão, né? A sociedade pressiona, mas do ponto de vista financeiro, né, para a empresa, isso é realmente perda de dinheiro, né? A funcionária 2 meses a menos no emprego, sendo que eles têm que pagar o salário de uma outra empregada, enfim. Mas então, assim, existe uma dicotomia, né? A sociedade, as mães, principalmente, enfim, as mulheres que vão ter filhos querem o 180 e a empresa não quer. Até porque o Ministério da Saúde determina, né, os médicos, todos a gente sabe, a amamentação exclusiva até os 6 meses. A Organização Mundial da Saúde, né, recomenda. Então, como é que você amamenta exclusivamente até o 6º mês, se no 4º mês você tem que voltar a trabalhar? Aí você tem que a lei até dá a possibilidade da mãe parar a cada meia hora dentro da jornada 2 vezes, né? Por meia hora para amamentar. Mas como é que você para se teu bebê ele não está ali? Né? O máximo que você pode fazer é bombear o leite. Imagina, mesmo assim. Mas você pode juntar os 2 períodos de meia hora e entrar mais tarde ou sair mais cedo, né? Sim. Do trabalho. Sim, alguém faz isso, né? Eu faço. A Marie. Até a Manuela completar 1 ano, eu vou poder sair 1 hora mais cedo ou eu poderia escolher entrar 1 hora mais tarde. Mas aí eu optei por sair 1 hora mais cedo. É bom porque você continua Sim, eu amamentando, consigo. E a Camila está amamentando? Tô.
amamentando e ao término da minha licença eu pego os 15 dias de amamentação com o pediatra, então ainda ganho mais 15 dias. Que é dessa licença amamentação que Isso, o pediatra tem que o pediatra solicitar, que né? solicita. Então a gente vai começar o próximo bloco tirando essas dúvidas aí e também vamos mostrar o bom exemplo de empresas que oferecem creche para as funcionárias. E aqui no estúdio vamos receber a Elizabeth Rodrigues, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. O Papo de Mãe volta já e, enquanto isso, fique com a Mariana Verdelho e um papo pelas ruas sobre os dilemas que envolvem a licença maternidade. Tô aqui com a Thaís, grávida de 9 meses, já está para nascer. Ela me disse que está afastada do trabalho, que é uma gravidez de alto risco e que ela ainda não sabe ainda se volta a trabalhar depois do período de licença. Como é que é? Me conta o que aconteceu. É porque com 2 filhos é mais difícil, né? Como é que a gente não tem dinheiro também para poder pagar para cuidar de 2, uma tá na creche, mas e a outra? Aí dá dó também deixar cuidando um bebezinho pequeno, eu acho que eu não vou voltar não. Os médicos indicam que as mães amamentem os filhos, pelo menos de preferencialmente os primeiros 6 meses de vida que seja exclusivo do leite materno. Como é que faz isso se não tem 6 meses em casa? Você acha que devia mudar esse período de licença maternidade? Ai, totalmente. Geralmente foi colocado isso para funcionário público, né? Empresas privadas ainda não são obrigadas. E eu acho que isso seria fundamental, tanto para a criança, o desenvolvimento da criança e o acompanhamento da mãe com o bebê, né? Eu tive uma licença de 4 meses. E por ele não pegar o leite, né, eu tive que abrir mão do serviço e ficar com ele. Agora tem uns 20 dias que eu tô definitivamente com ele agora. E o pai? Apoiou a esposa para cuidar do filho, né? Porque sair do emprego, todo mundo sabe que tem um dinheiro que deixa de entrar, né? Como é que foi? Foi bem, graças a Deus. Deus tem abençoado bastante. E graças a Deus foi, creio que a melhor coisa. Né? Porque aí fica perto da criança, cuida mais de perto, nada melhor do que o cuidado da mãe, né? Hoje a gente está aqui com a Débora, a mãe do Gael Arthur. É o terceiro e, segundo ela, o último filho dela. Ela não tá de... Quantos meses ele tem? Ele tá com 15 dias. 15 dias! Nossa, ele é grande! É grande. Dessa vez, nessa sua gravidez, você não teve licença maternidade porque você estava sem emprego, é isso? Isso. Tava procurando emprego, não esperava engravidar. E aí aconteceu. E os seus outros 2, você estava trabalhando e teve licença maternidade de quanto tempo? Eu fiquei 5 meses afastada só. De cada um deles? De cada um deles. Agora, como você tem esse comparativo dos seus outros 2 filhos para o Gael, a diferença de não estar de licença maternidade, de não ter um prazo para voltar a trabalhar, muda? É mais gostoso ficar em casa tranquila? É porque, querendo ou não, tenho uma tranquilidade de que eu vou acompanhar o crescimento dele até um certo ponto. Depois disso eu vou voltar a trabalhar, né? Depois de quando ele fizer 1 ano, aí eu estou decidida a voltar a trabalhar. Mas por enquanto eu quero acompanhar, tá perto do crescimento dele. Principalmente nessa fase que eu acho que é a melhor. Gisele tem o Pedro, tem 9 meses, tá aqui passeando pelas ruas, né, Pedro? Ele deu um sorrisinho lindo agora há pouco. E a Gisele falou que já acabou a licença maternidade e que voltou a trabalhar. Como é que foi esse período? Pergunta número 1. Você tirou quanto tempo de licença? 4 meses. Depois você ficou 1 mês de férias ou não? Mais 1 mês de férias. Esses 5 meses, eles são suficientes para dar conta da criança já? Quem cuida de entregar para a mãe ou levar para a escolinha? Ou você acha que a mãe tinha que ter um pouquinho mais de tempo com a criança? Ah, sem dúvida. Pelo menos 1 ano. Por que você acha isso? Até pelo aprendizado, né? Eu sou mãe de primeira viagem, então é meu primeiro filho. Então, eu também aprendo com ele, né? E assim, eu deixei ele com 5 meses, deixei muito novinho, apesar de ter ficado com a minha mãe, de ficar mais tranquila. Mas eu queria ter ficado um pouco mais. Por mim, se eu pudesse, teria ficado 1 ano. 1 ano, assim, pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano.
Tem outros países que é assim. Tem país que tem. A Dinamarca mais de um ano. A Dinamarca é assim, é um ano. Dinamarca, A Alemanha, se eu não me engano, também 2 anos. Eu acho que a Dinamarca tem alguns casos de 2 anos. Então vamos todas para a Dinamarca. Eu achei. Eu falei, Vamos apresentar a nossa Dinamarca. nova convidada, que é a Elizabeth Rodrigues, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Elizabeth. Obrigada pelo convite. E eu queria saber se ainda existem empresas hoje em dia que não contratam mulheres porque as mulheres engravidam, porque as mulheres tiram licença maternidade, ou isso mudou já? Isso mudou muito, na realidade. As empresas reconhecem o valor, têm reconhecido muito o valor da mulher, o potencial da mulher, as habilidades da mulher, a diferença da mulher no ambiente de trabalho. E as empresas têm muito pelo contrário, nós temos objetivos de ter um quadro feminino dentro da empresa. Eu já ouvi até falar de empresas que contratam mulheres que estão grávidas, quer dizer, já não precisa mais ter medo de estar grávida e achar que não vai arrumar emprego. Não precisa mais ter medo de Né? falar. Mas ainda assim, porque há coisas contraditórias aí, né? Porque a gente vê que ainda assim, e mesmo ouvindo as mulheres na rua, elas ficam com esse dilema, se eu vou voltar, não vou voltar, vou dar conta, não vou dar conta, e também de voltar e o medo de voltar. A gente vê aqui a Roberta que voltou e perdeu o emprego. Às vezes você não perde o emprego, mas você perde a sua posição ali dentro da empresa. Então isso ainda acontece. Eu acho que isso ainda acontece, mas eu tenho visto muito mais evasão da mulher pós-gravidez e pós ter o bebê por uma escolha pessoal do que por uma decisão da empresa. Acho que a mulher tem repensado ter o papel de mãe, tem valorizado muito mais ter o papel de mãe e tem sido muito mais uma escolha pessoal da mulher deixar o ambiente de trabalho do que uma decisão da empresa. Porque às vezes está decidida a voltar a trabalhar, não sei o que, enquanto está grávida. Na hora que aquele bebê nasce, ela olha e fala assim, será que eu... E faltando assim, 2 dias para voltar a trabalhar, começa a vir aquela angústia, aquela ansiedade de desmamar e saber que você não vai estar com o bebê na hora que ele chorar. Eu acho que isso tudo mexe muito com a mulher. Mas eu chorei muito. Eu também, eu chorei demais. Pra voltar. Mas por outro lado, eu acho que também tenho amigas assim que falaram assim, não, eu não vi a hora de voltar a trabalhar. Alguma de vocês passou por isso? De querer voltar a trabalhar e retomar a rotina de trabalho? Eu passei por esses 2 momentos, essas 2 fases. Foi quando eu chorei alguns dias antes para voltar e quando eu voltei e comecei de novo a minha rotina, eu me vi como profissional de novo. Porque até antes eu estava só naquele papel de mãe, trocar fralda, xixi, cocô, gorfar, aquela coisa toda do dia a dia. Passar o dia azeda. Acordar de 2, ficar azeda. Passar o dia azeda. Passar o dia azeda. Daí você chega no trabalho, nas suas costas tem um vômito. Exatamente. Então, aquela olheira aqui embaixo, né? Então, então eu passei por esses 2 momentos. Esse momento do desespero, mesmo que isso, porque ficou com a minha mãe. Mas eu senti assim, eu tô abandonando, né? E depois eu senti, quando eu cheguei lá, eu já me senti outra, eu me senti mulher. É diferente. É um sentimento duplo mesmo que a gente tem, porque você acaba se envolvendo muito ali com o bebê e tal. Mas eu lembro que às vezes quando eu chegava no trabalho, eu falava assim, bom, agora eu cheguei para descansar. Isso! Um momento de descanso, né? Isso, o hobby. E a Camila, que tem 2 filhos, você ficou com medo de falar da sua segunda gravidez? Porque, tá grávida de novo, né? De novo na vai parar. empresa. Imagina assim, eu, fiquei grávida, a minha do meio, estava com 5 meses. Ela tinha 5 meses, eu voltei grávida da licença maternidade. Então, eu achei que o período foi curto, né? 2 anos de diferença, mas meu marido me pressionou. Agora ou a gente não vai ter mais? Falei, então que vem a minha próxima. E a doutora Carla é mãe também, né? Eu sou mãe. Tem 2 filhos? Tenho 2. Tenho uma menina de 6 anos e um menino de 2 anos. E da sua primeira filha, você passou por uma situação de voltar para o trabalho? Também. Voltei para o trabalho e aí houve uma fusão na empresa e o meu posto tinha ido para Minas Gerais. Então, eu cheguei exatamente como aconteceu com a Roberta, não é? Eles falaram, olha, o seu posto foi para Minas Gerais, a gente fundiu a empresa por conta daquele problema dos Estados Unidos, foi em 2008. Aquela notícia, naquele momento, cai muito pesada. Thaís, você já pensou se você vai tirar o seu período de licença maternidade, vai juntar com o período de férias, você vai deixar em creche? Como é que você vai fazer depois, quando você retornar da licença? Então, em primeira instância, o que a gente imagina é porque a minha família não mora aqui em São Paulo, minha família é mineira, então mora todo mundo lá.
Então, provavelmente, eu vou ter que dar um jeito ou de uma babá ou de botar numa creche mesmo, sua numa empresa tem escolinha. creche? Não tem, aí eu tenho que colocar numa E particular você pensou mesmo. se você vai tirar 4 meses mais um mês de férias? Então, em primeira instância, os 4 meses só. É, em primeira instância, sim. Mas não sei, né? De repente, eu tô ouvindo tanta coisa, né? Vai que eu mudo de ideia, Mas né? você sabia desse direito à licença amamentação? Não, também? você sabe que isso foi bem interessante. Eu não sabia nem que podia também, que tinha Não, mas deixa eu fazer um parênteses para que, né, que as pessoas não interpretem mal. Não é que tem direito à licença amamentação. Tem que ter uma solicitação do pediatra. Do pediatra. Precisa ser uma necessidade do bebê. Algum problema com a nutrição dele, não está ganhando peso. Então, precisa passar por um pediatra. Normalmente, o bebê, né, quando acaba de nascer, já passa pelo pediatra na maternidade. Tem o pediatra ali a cada semana, depois a cada mês. Então, o pediatra vai estar acompanhando e vendo o desenvolvimento dele. Se o desenvolvimento for abaixo da média, aí sim ele pode dar um atestado da amamentação. Mas o horário para sair para amamentar, esse é determinado por Isso é legal. A mãe, em cada turno, ela tem um período ali de intervalo que ela pode sair para amamentar. Se houver, né, uma creche dentro da empresa, seria maravilhoso, porque ela sai e amamenta o bebê. Mas como não existe, normalmente elas usam esse período para bombear o leite, para poder guardar em algum refrigerador, né, para o momento que ela As consultas me chamaram bastante atenção, né, de poder sair para fazer consulta. Agora, voltar, a empresa assim. que não tem creche, como a da Thaís, aí é lei, ela recebe o auxílio creche. Ah, sim, ela tem direito ao auxílio creche. Né? Mas no máximo 20%, 30% né, do valor, é um valor pequeno. Então, eu sou a favor de que exista um projeto-lei para que se regulamente creche dentro da empresa. Então, quer dizer isso que seria formidável. Quer dizer que a empresa que tem creche hoje em dia é uma boa vontade da empresa que oferece liberalidade, isso. que a gente chama. Então, olha, a gente vai conhecer agora uma empresa assim, que dá licença maternidade de 6 meses e oferece creche no local de trabalho. Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda de Luca. Quando a licença maternidade termina, é hora de voltar ao trabalho, o que para muitas mães é um dilema. Como e onde deixar o bebê? Algumas empresas já possuem berçários e creches internas. Uma ideia que vale a pena ser ampliada. A Avon é a primeira empresa no Brasil a ter o berçário desde os anos 80, então nós temos realmente vivência de muitos casos de mulheres que, como você disse, puderam trabalhar com paz de espírito. Eu acho que essa é a questão, não é somente a facilidade de estar perto, né, para ela não ter que fazer essa escolha, esse dilema, enfrentar esse dilema, mas é também a paz de espírito que ela sabe que está perto, então não precisa enfrentar o trânsito, às vezes, né, de cidades como São Paulo, que a gente sabe como funciona, para chegar perto da criança se algo acontecer. Então ela já está perto, ela consegue até matar a saudade. Para a criança também esse afeto, né, desde a volta da licença maternidade, ele não é perdido abruptamente, né, porque a mãe consegue ver a criança ao longo do dia, e não só na hora de amamentação. Então, assim, são vários benefícios para a mãe, para a empresa e às vezes até muitas vezes indireto para as pessoas que a gente nem imagina, né? Os rapazes aqui da Avon que não têm filhos, estagiários, elogiam o fato das crianças poderem vir para cá com as mães. Então cria todo um cuidado da organização com as crianças que convivem conosco. Então traz uma leveza, né? Traz uma alegria que as crianças têm que é impagável. Juliana aproveita os momentos de pausa para uma pequena caminhada até o filho Arthur, de 11 meses. Afinal, um abraço desse no meio do expediente não tem preço. São 2 visitas diárias, uma para amamentar o Arthur e a outra, claro, para brincar um pouquinho com ele, né? A gente aproveita a hora do almoço para brincar um pouquinho, tomar um sol, né, filho? A gente se diverte um pouquinho junto aqui. E é ótimo. Você se sente mais segura também? Ah, com certeza. A gente fica aqui, pode vir a qualquer hora, a gente vê o que está acontecendo. É maravilhoso ter o filho aqui do lado. Para a Daniela, é a segunda experiência, porque ela teve a Lara, que agora está com 4 anos, ficou aqui até os 2, e o Davi, que está com 10 meses. E faz uma diferença incrível saber que está bem pertinho. Faz total diferença, porque toda vez que bate a saudade, a gente consegue dar uma fugidinha para vir aqui dar uma olhadinha como ele está. Nos horários de amamentação, a gente pode descer para amamentar. E a gente trabalha muito mais tranquila dessa forma, porque a gente sabe que seu bebê está super bem cuidado, então é uma tranquilidade. Acho que até para a nossa produtividade funciona muito bem.
Veronice trabalha há 13 anos na empresa e está no 3º filho. Ela sai direto da fábrica a caráter para dar um beijinho na pequena Esther, que está no meio de uma soneca. Nós mães ficamos mais felizes, mais tranquilos em saber que nossos filhos estão pertinho e que nós possamos vir amamentá-lo com tranquilidade, sem aquela correria, sem aquele estresse. É uma felicidade imensa. E você teve outras experiências, né, na creche? Tive sim. Com ela é a terceira. Né? 2 filhos, 2 meninos, e com ela é a 3º filho, graças a Deus. O horário de funcionamento da creche funciona conforme a carga de trabalho das mães. Bom para elas, ótimo para as crianças e melhor ainda para quem emprega. E funcionário ou funcionária feliz também rende mais. Exato, eu acho também que se as empresas fizerem as contas dos benefícios tangíveis que o berçário traz versus o investimento que é requerido, vai perceber que o saldo é positivo. É que a maioria talvez só pense no que precisa se investir inicialmente, mas não em todo esse talento feminino que você consegue atrair para as empresas, né? E para a sociedade também, essa possibilidade de desenvolvimento da nossa espécie, fazendo com que as mulheres não escolham somente ser profissionais ou somente serem mães. Como é Legal. importante, fundamental, Nossa. né? Todas as empresas deviam seguir esse exemplo, né? Isso, que sirva de exemplo e também mostra o quanto a mulher vai para o trabalho mais feliz, vai se dedicar e Rende mais, né? E vai evitar esse conflito de às vezes até abandonar uma carreira, né? E as crianças mais sadias, né? Porque a mãe tá ali, qualquer coisa que acontecer, pode chamar a mãe. Ela tá ali, já calma, enfim. É claro que não vai atrapalhar o trabalho da mãe o tempo todo, mas se é alguma coisa mais séria, a criança se sente confortável, né? Sabendo Então, que a mãe acho por que porque perto. o mais difícil é o dilema, né? Para o profissional e para a mãe. Para o profissional que acha que tem que ser o profissional ou mãe, e para a mãe que tem... E para a mãe que também que fala, eu volto ou eu vou ser mãe. Né? Então, quando você consegue ter uma estrutura dessa, próximo de você, ao teu favor, você não tem que fazer escolha. É verdade. Né? Então, aí o profissional pode ser inteiro e a mãe pode ser inteira também, né? Esse que eu acho que é o grande ponto. E a gente vê como elas ficam felizes, as crianças felizes, muito gostoso, né? Eu sei que cada uma está cheia de dúvidas. Cada uma pode fazer uma pergunta, então, antes de eu chamar o próximo bloco. Então, a minha pergunta é assim, é diferente a lei do funcionário público, que nem eu tenho direito de sair 1 hora mais cedo. E por 1 ano, até a Manuela completar 1 ano, eu vou poder fazer isso. É diferente numa empresa CLT? Sim. Não, na empresa CLT não tem esse tipo de benefício. Ah, tá. E você, qual a sua dúvida? Mas é possível, doutora, ingressar com uma ação solicitando esses 180 dias? Não é possível. Para você conseguir os 180 dias de licença maternidade, porque a gente tem que saber diferenciar os institutos, né? Quando uma mãe falou, eu tirei 180 dias, pode ser 120 de licença e 2 meses de férias estavam atrasados. Ou então ela colocou 120 de licença, 1 mês de férias, e ela pegou uma licença por conta do estado dela, né? Já era muito debilitado no começo, e a licença amamentação no final. Então a gente tem que conseguir entender cada instituto. Né? Mas entrar com ação não, por quê? Porque a sua empresa tem que estar habilitada. Como eu disse no começo do programa, a sua empresa tem que estar registrada no programa Empresa Cidadã. E você, no momento, se a empresa estiver registrada, coisa que é muito difícil, porque poucas empresas aderiram, no momento que você teve o bebê, você tem do dia que ele nasceu até 30 dias para requerer esse período de 60 dias a mais no final da sua licença. E a Roberta tem... A empresa pode mudar a funcionária grávida de função? Isso é possível? Pode. Mas não porque a função dela tenha perigo para a gravidez, mas só porque ela está grávida? Não, tem que ter... Assim, o fato da mudança, ele tem que ser... como é que eu posso falar? Justificado por alguma proteção a gestante. Mas no momento que ela voltou, aí ela retorna para o cargo inicial. Então, olha, a nossa conversa já continua, vocês vão poder fazer mais perguntas. E aqui no estúdio, no próximo bloco, vamos receber a psicóloga e psicanalista Sheila Finger. Hoje, no Papo de Mãe, estamos falando sobre licença maternidade. Continue com a gente aqui na TV Brasil.
Bom, eu tô aqui com a Daiane e com o Fabrício. A Daiane tá esperando o primeiro bebê do casal. Tudo novo, tudo sem saber direito como vai ser. Tudo uma surpresa a partir de agora, é isso? Verdade, é isso mesmo. Tudo surpresa. É menino ou menina? Menino. Vai chamar como? Lucas. Lucas. Lucas vai chegar, a mamãe vai cuidar, o papai vai cuidar. Já tem ideia do que vai fazer? Licença maternidade, vai emendar com férias, o pai vai tirar férias também. Como é que vai ser, já sabe? Então, no meu caso, eu vou tirar férias ainda esse ano, né? Aí também vou emendar com a licença e pretendo. Eu acredito que durante o período de férias eu vou ter um neném, então vai interromper as férias e aí eu entro com a licença. Depois eu volto com as férias, né? E depois eu vou tentar emendar as férias do ano que vem já com essa, para ficar 6 meses. Para você voltar a trabalhar e deixar o filho em casa é muito difícil. Mesmo com 6 meses? Mesmo com 6 meses. E olha que ela ficou com a minha mãe. Mesmo assim o coração aperta? Aperta muito. É o amor da vida da gente, né, mamãe? E você acha que a licença maternidade tinha que ser de quanto tempo? De 1 ano pra lá. Não dá pra ter licença porque a gente é mãe pro resto da vida, não é? É. Vou falar aqui com o Arthur, pai do Gustavo, que ele se lembra um pouco vagamente quantos dias de fato ele teve de licença paternidade. Mas eu queria saber, naquele período, se você achava que tanto sua mulher deveria ter tido mais tempo para ficar com seu filho, tanto você. Como é que você acha que está certo esse período de licença maternidade e paternidade ou dava para mudar? O período da mulher tem até algumas empresas que já dão, né? Tem o direito de dar um período maior, né? Acho que até 6 meses, né? Quanto mais tempo, né, nesse início da vida, melhor, né? Melhor para a família toda, né? Acho que é uma lei que abre essa possibilidade, mas não exige também, né, que haja essa possibilidade, né? E para o pai, acho que foram 2 ou 3 dias, né? A gente volta para o trabalho, vai cuidar de tudo, chega em casa e cuida dele, mas claro, se puder ficar um pouco mais junto, né? O máximo que eu puder fazer para aliviar as rotinas domésticas para minha esposa, eu vou procurar fazer nesse período, que eu sei que vai ser muito difícil para ela. Se ele tivesse pelo menos um mês, acho que 1 mês ajudava. Esse tempo que o marido fica também é um tempo insuficiente. Pelo menos 1 mês, eu acho que poderia liberar, né? Com certeza. Vamos pedir aqui para alguém liberar quando a mulher estiver grávida, liberar os pais também, ficar pelo menos 1 mês. Aí ele também tira mais 1 mês de férias para ajudar, porque não é fácil, né? Não é fácil. Agora já dá para dormir? À noite ou ainda não? Tô dormindo. Graças a Deus. Amém. Agora também aqui com a gente, a psicóloga e psicanalista Sheila Finger. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. É um prazer Sheila, participar do Papo de Mãe. agora a gente vai falar um pouquinho da questão aí emocional, né? A gente sabe quando a gente fica grávida já, né? A gente já fica tão emotiva, chora à toa, né? Eu não tô nessa fase. E aí a gente fica aí, esse período de licença maternidade tão juntinho com o bebê, aí chega o dia da ruptura, de você ter que ir trabalhar e deixar o bebê em casa. É difícil mesmo, tem que passar por uma adaptação mesmo, né? Porque você passa ali meses só cuidando do bebê e aí deixa o bebê em casa e vai trabalhar, é difícil mesmo, né? Eu estava ouvindo a conversa e o papo, né? Tantas coisas que são difíceis, mas não são difíceis no âmbito do impossível, né? Tanto que estamos todos aqui e vamos em frente, né? Mas o difícil é que não tem como prever, né? Tem algo aí sempre, né? E eu acho que um pouco é isso que a criança traz para a gente. Ela sempre traz o imprevisível. A gente tenta pensar por aqui, pensar por ali. Estava ouvindo a sua história, né, Roberta? Por exemplo, alguém que se preparou, né? Tentou se preparar. Eu
cá entre nós, estava pensando, bom, do ponto de vista da relação mãe-bebê, talvez tenha sido uma dádiva para você. Ah, sim, com Né? certeza. Porque todo esse sofrimento, uma coisa é você não se preparar e de repente ter essa ruptura. Outra coisa é você se preparar, sofrer e não ter, né? Então agora você... Olha quanto tempo livre, né? Você não arrumou outro emprego? Não, Curtir, tô procurando. Verdade. Você sofre para ir, sofre para voltar, porque é ruim você ficar sabendo que foi demitida, mas no final o bebê ganha. Né? Não, e Porque assim, ficou um pouco tem mais algo aí, também. é claro que a gente não pode dizer isso beirando eu acho que assim, o não trato humano que a empresa, né? Porque tem custos também, houveram custos, por exemplo, desmamar, se alguém se forçou a desmamar e desnecessariamente, é muito triste. Claro. Agora, e também, você ficar feliz de voltar a trabalhar, você não precisa se sentir culpada por isso, né? Porque acho que as mulheres também às vezes ficam se cobrando, puxa, mas será que eu poderia estar feliz de voltar a trabalhar? O meu lado profissional, né? E descansar, né, Mariana? É isso, e às vezes você fala Voltar assim, pro nossa, será que eu hobby, né? tenho o direito de estar feliz de voltar a trabalhar? E tem, né? Porque a sua vida também não vai ser só o bebê, assim como não é só o trabalho, a partir do momento que o filho nasce, né? Então, por isso que eu acho que assim, tem que pensar sempre como um processo, né? Um processo dinâmico, que não termina. Você se prepara para isso e se prepare para o que não dá para se preparar, né? Prepara para isso e se prepara para o que vier. E aí vem alguma outra coisa, porque está feliz, mas aí... Né? Aí tem o sofrimento de, às vezes, não acompanhar, às vezes, a primeira palavra, o primeiro passo, às vezes, uma apresentação de balé. Né? Então, você está lidando super bem, a criança chega e fala, você não veio, todas as mães vieram, você não... Né? Você chegou atrasada para pegar na escola. Chegou A atrasada. criança está doente, você tem que trabalhar e deixá-la doente em casa. Às vezes sim, né? Mas assim, o segredo é que, o que eu vejo na clínica, né? É que tanto a mulher que trabalha sofre, puxa, eu não vou, eu não faço, eu não participo, eu queria ter ido, eu perdi, quanto a mulher que não trabalha, ela também sofre, que eu acho que essa é a ilusão. Eu acho Se eu não... Porque a escolha, tem um pouco né? daquele negócio de se sentir culpada, né? Então ela se sente culpada se ficou em casa e deixou de lado a profissão, mas ela também se sente culpada se ela foi trabalhar e deixou em casa o bebê. Então a gente tem que trabalhar um pouco, tirar essa culpa de dentro. Que não é nem tudo, nem nada, né? Dizem que quando nasce Esse é o uma grande mãe, ponto, nasce eu a acho culpa, que né? é a renúncia, né? Para ter alguma coisa, a gente acha que tem que abrir mão de outra. E dentro da empresa a gente vê esse sofrimento de quem volta, isso é perene, é constante, o sofrimento de quem volta está se sentindo culpado. O que eu gosto de dizer aqui sempre no programa, quando surgem esses assuntos, é assim, não dá para ser a mãe perfeita, a gente vai ser a mãe possível. Que pode ser, aquilo que está dentro da e vai sua- ser a profissional que a pode profissional ser possível, quando volta porque, também. porque a gente se cobra muito de ser a melhor profissional, a melhor mãe, não sei quem, então esse A melhor negócio- dona de casa, a melhor esposa. Então, esse negócio, se eu estou enjoada, eu estou em casa, porque na hora que eu chego no trabalho, eu não me dou o direito de estar enjoada. Mas quando... Isso é muito constante. Eu vivo num ambiente até feminino no escritório que eu fico, mas quando a escola liga que o bebê está com febre, ela vai sair correndo e vai para lá. Né? E a gente tem que estar preparado para isso também, saber que é prioridade. E é engraçado, uma outra coisa que eu escuto muito também é que quando você vira mãe, você não pode ficar doente. Você não tem o direito de ficar doente, porque você tem que cuidar do filho, né? Tem que dar conta de todas as funções. Aí você lembra que você tem que se cuidar também, né? Senão, porque se você ficar Que, doente... aliás, isso é fundamental, né? Thaís, já te falaram para você dormir bastante agora, para fazer um estoque de sono, né? Mas não adianta muito. Não adianta muito. Não adianta nada, né? A Sheila tem acordando filhos mais também? Tenho. Tá acordando mais cedo. Porque porque você já tá, o organismo já vai se treinando. Tem me dito isso também. Mas também não adiantou pra mim também, não. Você fica com sono igual, né? Então, eu tenho um menino, o Eric, de 14 anos, e a Ilana, de 10. Então, e não tem isso. Eu tenho a Laura de 11, a Isabel de 8, o André de 7. Eles vão, a gente acha que vai ficando mais fácil, mas assim, na verdade só muda o trabalho. Eu não arriscaria dizer que fica mais fácil. Você Muda o que é imprevisível, né? porque assim, você não precisa mais trocar fralda, fazer a mamadeira, não sei o quê. Mas sinto dizer, mas tem toda... Tem a tarefa deve ter a tarefa de escola. Não, e a educação. São outras educar, solicitações, né? Eu fiz um esquema legal que eu acho bacana até a gente falar.
Quando eu sofri aquele trauma, que eu voltei da licença maternidade, e aí a empresa tinha sofrido aquela fusão e falou, Carla, agora ou você vai para Belo Horizonte, não tem mais seu cargo. Voltei para casa, né? Fui chorando para a empresa, voltei para casa chorando. Mais ainda, né? Pô, meu mundo caiu, né? Desmamei a menina e depois chegou lá, não tem mais meu cargo, tá bom. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, agora eu vou curtir minha filha, né? Porque agora, já que daí eu recebi toda a rescisão, a parte boa foi isso, toda aquela coisa. E aí o que eu consegui? Eu consegui entrar no escritório, que é o que eu tô até hoje, e eu consegui deles um part-time. Então eu trabalhava meio período. Isso é ótimo. E isso é uma iniciativa que tem em outros países. Isso é muito legal. Muito legal. Ou de casa, né, dar a opção do meio período para as mães. Ou trabalhar em home office, né? Trabalhar em casa, portanto que você tenha lá seu escritóriozinho. Algumas profissões dão essa possibilidade. Então, isso é fantástico para a mãe. Quer dizer, a empresa também pensa né? Depois da licença. E o seu marido, Roberta? Então, como ele é bolsista, não tem nenhum direito de licença maternidade. Então, ele pode escolher quantos dias paternidade, né? Quantos dias ele pode tirar para ficar em casa. Aí ele escolheu 5 dias, que é o normal que o pessoal tira em geral. Isso. E os maridos de vocês? O seu marido tirou a licença? Não, o meu é autônomo, né? Então, assim, enquanto eu estava no hospital, ele corria, fazia audiência, porque é advogado, e voltava correndo para me ajudar. Então, ele não tem esse privilégio de tirar, né, os 5 dias e ficar sossegado me ajudando. Mas sempre que pode, ele me dá uma força. Boa. Que a gente fala que não é que ajuda, tem que dividir as tarefas. Né? E o seu marido? O meu também tirou 5 dias, só que a gente fez um esquema em casa. Então, quando ele chega do trabalho, é a hora dele. Então, ele chega, toma banho, janta, aí é a hora dele cuidar da Manuela. Thaís, e conta pra gente como que o seu marido está se preparando para esse momento. Ele está bem empolgado, assim, ele lê bastante, ele fica acompanhando semana a semana, então a semana passa, o que vai acontecer na próxima? Daí já procura saber e tal. E tem umas coisas mais práticas, né? Porque meu marido, ele é cadeirante. Então tem as coisas práticas de acesso mesmo ao bebê, né? Então uma das coisas que ele se preocupou desde o começo foi de ter trocadores que fossem da altura possível, que fosse o berço que fosse possível. Aí eu estava até comentando aqui antes que a gente conseguiu um berço que foi até um presente de uma outra amiga que é cadeirante também, que o berço ele não abre assim, ele abre assim mesmo, como um portãozinho. Então dá o acesso para ele certinho, ele pode abrir o berço, pegar o bebê aqui e até trocar o bebê no próprio berço. Quer dizer, não basta ter a casa adaptada, mas a casa adaptada para o pai também. Exatamente. Né? Então a gente tem que adaptar a estrutura também do bebê para que ele possa participar, né? Nossa, ele tem pai e mãe, né? Muito bacana. Não, e é importante a gente saber que existe isso, né? Imagina, a gente nunca imagina o berço que abre aqui para o pai poder ir lá e fecha como um portãozinho, assim. É bem legal. E ele é jornalista também, você falou que ele escreveu, quando ele soube que ia ser pai, escreveu um texto que saiu na Folha de São Paulo, Foi né? lindo, ele é colunista da Folha. Qual que é o nome dele? Jairo Marques. Aí a gente sabia já, nós dois, há umas 4 semanas, e aí foi chegando o Dia da Criança, aí ele me persuadiu a publicar um texto que ele tinha escrito. Que é lindo, como falar não, né? Então, olha, no encerramento do programa, a gente até vai pedir para a Thaís ler um trecho do texto, tá bom? Se tiverem alguma dúvida ainda, é a última chance, vamos lá. Mandar beijo para alguém. Aproveitar e agradecer minha mãe, que a minha mãe, desde que a Manuela nasceu, me ajuda muito. Se não fosse ela, não sei como que eu estaria hoje psicologicamente. Como que ela chama? A mãe que virou vó, né? A mãe que virou vó, Dulcineia. Então, um beijo para minha mãe, beijo, mãe. Legal, obrigada. E você, Camila? Eu vou mandar beijo também, vou agradecer a minha sogra, vou agradecer minha mãe, vou agradecer minha sogra que veio aqui, que me ajuda bastante também com os meus 2 filhos. Vamos mostrar a sogra, Isso, dá lá. pra mostrar? A sogra, a voz, né? Me ajuda muito. E um beijão pro meu marido que me ajuda, também me aguenta, porque não é fácil de estar de licença maternidade. E pro meu filhinho que ficou lá com ele, o Gabriel. Obrigada a vocês. Obrigada. Viu? E a Roberta? Eu vou agradecer, né, ao meu marido, que me ajuda muito, que sem ele, assim, acho que eu estaria desmoronando. A minha mãe, que sempre fica com o Murilo quando eu preciso fazer alguma coisa fora de casa. E é o grupo de mães que eu participo, que sempre dá apoio. A gente tira dúvida, conversa, chora as pitangas, reclama do marido, do trabalho. Então é super bom, que ajuda muito o psicológico da gente, né? As redes sociais hoje têm esse papel, né? Como que é o nome do grupo? É Samaúma. E tem na internet? Tem na internet.
E a gente fez um grupo do WhatsApp. A gente se conheceu nesse Samaúma, que é um grupo de parto natural em Campinas, e montamos o nosso grupinho de WhatsApp, que são as barrigudas contemporâneas. Ótimo. Muito bom. E você está querendo voltar a trabalhar? Tô sim. Então, pode falar o seu currículo. Você é então, bióloga? eu sou bióloga, mas enquanto não arrumo emprego como bióloga, pesquisadora, eu estou trabalhando com fotografia. Então, eu tenho uma empresa de fotografia chamada Perspectiva Fotografia. Então, fazemos ensaios de criança, de casais, gestante, aniversários. E você mora em Campinas, no interior de São Paulo. Isso. Então, toda a região ali, né? Tem site da Tem, foto? www.perspectivafotografia.com.br. Tá bom. Obrigada. Thaís? Ai, gente, obrigada, adorei. É muito legal, é bom trocar ideias, né? Tô num momento interessante, né? Ouvindo bastante. E eu queria agradecer vocês pelo convite, foi muito legal. Um beijo pro marido, um beijo pra mãe, pro pai, pra todo mundo, pra sogra, né? E é só. E um beijo pra empresa, gente. Galera da Rede Imprensa, um beijo pra vocês. Quer dar o site pra apoiar, né? www.portalimprensa.com.br. É bem legal, viu? Bem específico para jornalistas, mas é bem legal. É bem legal, a gente acompanha. A doutora Carla? Eu queria deixar o site do meu escritório, é www.mascaro.com.br. Nós somos um escritório especializado em direito do trabalho, né? E a gente presta consultoria, assessoria, enfim. E essas dúvidas também são tiradas através do nosso Fale Conosco, então pode mandar também um e-mail. O e-mail é carlablanco@mascaro.com.br. Agradeço, foi uma delícia o encontro. Eu estou à disposição se vocês precisarem, né, desses assuntos trabalhistas, que é o nosso foco. Legal. Tá bom. E a Sheila? Então, é uma delícia mesmo trabalhar, conversar com os assuntos da maternidade. Desde o nascimento dos meus filhos tem sido um trabalho que eu curto muito. E ouvir esse 1 a 1, né? Porque é sempre no 1 a 1. Eu estou no consultório e tenho um projeto também com mães. O nosso site está em construção, deu um probleminha, é o mãepessoa.com.br. A gente tem o Facebook. Procurar uma pessoa no Facebook encontra. Ou no consultório. Legal. Que legal. Eu também quero agradecer, é muito legal também trazer uma outra perspectiva aqui para essa mesa, mas de alguma forma incentivar as profissionais que ser mãe é uma condição, como é claro que é uma condição super importante, mas é uma condição, isso não impede de se tornar uma boa profissional, muito pelo contrário, né? E acho que de alguma forma humaniza as organizações também, né? A gente vê como a paternidade também humaniza as organizações, então acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho esse papel de vilão, não é não, acho que as empresas estão na realidade com a cabeça muito aberta para poder acolher essas condições. Que bom, é uma transição e que está sendo positiva aí, então, né? É a longo prazo, eu acho, essa conquista, né? Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. Olha, e no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre os primeiros 1000 dias da criança. Da concepção até os 2 anos. Como a genética e influências externas nessa fase da vida vão determinar o desenvolvimento até a vida adulta. E durante a semana, continue nos acompanhando no site e nas redes sociais. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Tchau, gente. A mulher engravidou e somos pura dúvida, puro mimimi e pura graça de pais frescos já há algumas semanas. Dá calafrios imaginar que em um futuro breve, o bagageiro da Kombi terá que comportar a cadeira de rodas do papai e o carrinho do bebê. E que em dias de garoa, a mamãe vai enlouquecer na árdua missão de dividir a proteção de um guarda-chuva para 3. É inebriante a perspectiva de quem nunca andou ensinar a dar os primeiros passinhos, de quem nunca correu incentivar a respirar fundo, de quem nunca foi o rei do baile embalar para sacudir o corpo até as pernas não mais aguentarem. Mas quero estar pronto também para meditar com carinha zen como a garota alternativa. O que nos importa é te amar. Bonito, né?